E vejam só, estava eu passeando de boa pelo Twitter. Aqui na verdade é uma postagem posterior, que depois o Demagogia do Oprimido foi atrás de um vídeo de maior qualidade. O vídeo inicial não estava com qualidade tão boa. Que é esse que o José Disseu aparece numa live. E aparentemente, porque hoje em dia não dá para bater martelo mais em nada, mas aparentemente o Disseu usa o termo que foi um erro nosso na hora que fala sobre o atentado contra Bolsonaro. Vou dar play pra vocês vão ouvir o áudio. Vou até passar o finalzinho de novo e a gente tenta entender o que foi que o José Disseu quis falar. No do governo dela, o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis da política. Então eu identifico mais o egoísmo. Vocês ouviram o finalzinho? Vou botar de novo. Facada Bolsonaro, mostra como foi a facada Bolsonaro, como acontece às vezes. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Ou erros nossos, como foi a facada de Bolsonaro. Tá aparecendo isso no áudio, né? Olha só. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Como foi a decisão do Fachin, né? Podia acontecer qualquer coisa, como erros nossos. Talvez ele pode ter colocado uma vírgula também, né? Ele falando o seguinte, não, pô, a gente não sabe se dá pra realmente, a gente não consegue voltar ao passado, vai que alguma coisa acontece. Erros nossos, vírgula. Facada de Bolsonaro. Ou será que ele tá falando que a facada de Bolsonaro foi um erro deles? Muito estranho, muito estranho. O áudio aí tá rolando, tá todo mundo comentando. O que é que o José Disseu quis falar sobre o atentado? Eu tenho certeza que ele vai falar que jamais, né, ele teve nenhum envolvimento. Com certeza ele vai falar isso daí, mas que esse áudio tá estranho. Ainda mais, né, com toda a polarização que o país vive e ainda mais vindo do José Disseu. Assim, né, aquele áudio bem complicado. O vídeo tá no ar, ele falou num podcast aí, que é um tal de Tuta. Tá lá, o Demagogia deixou o link. Quem quiser aí pegar, escrever aí, né, youtube.b/LO3QDOSGRMG, e aí você consegue ver o vídeo na íntegra. Estranho demais. E aí, como eu falei pra vocês, o Barroso, inclusive, já tinha convidado aí o ex-chefe do José Disseu para ver se ajuda aí, né, na campanha, para promover, né, as urnas eletrônicas e tudo mais. Ele avisou ontem, né, que começou a nova campanha do TSE sobre a segurança do processo eleitoral, protagonizada pela professora Djalma Ribeiro. Sem cobrar cachê, ela ajuda a Justiça Eleitoral a levar informações sobre a segurança e a transparência das eleições. Interessante, né? É a segunda pessoa aí que, pelo menos eu estou vendo, que não está cobrando nada. Talvez tenha até mais gente, mas o Nizam, o ex-chefe do José Disseu, também não cobrou nada. O marqueteiro lá das estrelas. E aí o Constantino traz aqui a imagem já colada embaixo da outra para mostrar o seguinte, ó. Depois da atriz petista, outra representante da esquerda radical. Mas é pura coincidência, é claro. Porque no passado teve a Camila Pitanga, teve um monte de gente. Aí tá lá o Instituto Lula, isso aqui em 2019. Djamila a Lula. Sou exemplo da importância de seu governo. Falei Djalma Ribeiro, né? Djamila Ribeiro. Ainda tem aqui, ó. Fotinha, segurando o Lula livre. Fotinha com a Dilma. E o Constantino diz, né? Aqui está a garota propaganda escolhida pelo TSE do Barroso, que se vangloria de ela ter recusado o cachê. É que o pagamento é ideológico. E é aquela típica decisão, né, convite que só faz atrapalhar. Parece que o Barroso ele quer cutucar a oposição, né? Ele podia convocar alguém que ninguém conhece. Não, ele faz questão, parece. Sempre tem que ser alguém com um passado lulista, ou talvez até um presente, que é coisa assim, bem recente, né? E aí, como eu falei pra vocês, teve a sessão do STF, e é isso que o Barroso recebe a ligação. Eu primeiro vi o vídeo, perguntei, galera, quem sabe aí quem é o general que o Barroso tem no telefone, você consegue ouvir claramente.
É o seguinte, boa tarde, general, e aí, tudo bem, blá blá blá. Aí o Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto, o áudio está aberto, corta o áudio aí. Aí todo mundo ficou naquela, eita, era uma conversa que não podia revelar. Quem é o general? Algumas pessoas, inclusive, levantaram a bola, podia ser o general Santos Cruz, talvez até o Mourão. Quem que ele estava falando? Generais de oposição? Mas aí, tudo indica que a conversa do Barroso foi com o Braga Neto. Porque até diz, o Braga Neto liga para Barroso durante sessão do STF. A própria Gazeta do Brasil fala sobre isso. E o que é que eles estavam conversando, né? Conversando com o Barroso. O que o Braga Neto queria? Segundo a revista Oeste, Barroso pede a Braga Neto que indique militares para a comissão eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu ao ministro da Defesa, o Braga Neto, que indique representante das Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência das Eleições. Conforme noticiou o Oeste, a criação desse grupo é uma das medidas anunciadas pelo TSE para ampliar a transparência das urnas eletrônicas de primeira geração, utilizadas nas eleições brasileiras desde 1996. Isso daqui, para mim, parece ser o seguinte: Braga Neto, tô te ligando aqui, dando oportunidade, mande alguém de sua confiança para vir para cá, para fazer parte dessa comissão. Isso daqui servir como uma justificativa para a gente esquecer a questão do voto auditável. Olha só, eu criei uma comissão, inclusive militares fazendo parte dela, que é para ter certeza que, cara, que essas urnas são confiáveis. Então esquece aí a história do voto auditável. Eu não acho que isso aqui seria suficiente. Pô, só uma comissão para ter... O cara vai estar lá acompanhando, beleza. Sem sombra de dúvida, uma comissão pode ajudar, né, na fiscalização e tudo mais. Agora sim, eu acho que o voto auditável continua sendo assim, uma pauta importante para o Brasil, né? Urnas de primeira geração, é primeira geração. Por que não evoluirmos? Por que não ir para a segunda, terceira? O Barroso, ano passado, tanto falava sobre a questão do voto do futuro. Ele deu oportunidade para 25 empresas participarem, apresentarem soluções para mudanças. Então, qual a resistência em trazer aprimoramentos, sabe? Que seja aí a impressora, que seja colocar um sistema de blockchain, qualquer coisa para garantir mais e mais segurança. É a nossa democracia que está em jogo. E aí, outra coisa que envolve a justiça, mas só comentar aqui bem rápido, sobre a PGR. A turminha aí, né, foi atrás de Bolsonaro para querer falar que ele tinha cometido crimes por se aglomerar, não usar máscaras e tudo mais. E aí, a Lindora, né, subprocuradora, diz não ver crime de Bolsonaro por aglomeração e falta de máscaras em evento. Chora livre, a oposição todo santo dia tenta gerar problema com coisa minúscula, pequena, mas não vai pra canto nenhum. Não vai pra canto nenhum.